Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa sei lá o quê, para todo mundo que está aqui. E como prometido, estou gravando a aula 20 de História do Brasil para a gente poder acelerar e ficar em dia com o conteúdo, porque o professor Augusto está sempre atrasado, né? Porra, Augusto! Enfim, na nossa última aula, que inclusive foi presencial, entre muitas aspas, eu falei para vocês que em 1930 o Washington Luiz teve uma surpresinha, né, cara? Ele elegeu nas urnas roubadas, mas elegeu o seu sucessor, um paulista também, mas não foi bem assim, né, cara? O Júlio Prestes eleito acabou não tomando posse. Por quê? Porque vai ter a Revolução de 30 que vai acabar com o sistema do café com leite, vai acabar com o sistema da República Velha, criando algo novo neste caso. Mas, pô, professor, como é que isso aconteceu? Cara, estava todo mundo satisfeito com aquela roubalheira. As oligarquias que perderam, Rio Grande do Sul, Minas, Paraíba, dentre outras, estavam insatisfeitas. Isso é fato. Havia uma classe média urbana que havia votado em massa no Vargas, esperando a mudança, estava insatisfeita. Isso é fato. Havia uma burguesia industrial que sonhava com um Brasil diferente, que estava insatisfeita. E havia também os jovens tenentes, lembra, cara? Os caras do 18 Forte, da coluna Prestes e tal, que estavam insatisfeitos, cara. Eles também estavam querendo mudança. Então, inclusive, boa parte do exército estava insatisfeito. Então, no fundo, dava para dar um golpe. Só que faltava uma cereja em cima do sundae, né? O estopim, como a gente costuma falar na história, aquilo que acende a fagulha da revolução. E sem querer, isso aconteceu lá na Paraíba, cara. Quer dizer, foi em Pernambuco, mas com um cara paraibano, né, cara? O João Pessoa, nome da capital da Paraíba, inclusive, que na época não chamava João Pessoa, né, animal? Chamava Paraíba. Era tipo São Paulo, que é São Paulo, era Paraíba, Paraíba. Enfim, o João Pessoa, um político paraibano, era o vice da chapa do Vargas, o vice da chapa derrotada. E ele, quando perdeu, voltou lá para o Nordeste. E aí, na Confeitaria da Glória, no Recife, cara, um local que inclusive ainda existe, ele acabou sendo assassinado. Pô, professor, como assim? Imagina a cena. João Pessoa estava sentado, tomando seu café e comendo uma torta de morango. Aí chegou um cara pelas costas, olhou para ele, puxou o revólver e meteu uns tiros, uns pipocos nas costas do João Pessoa. João Pessoa sentiu aquela dor penetrando no seu pulmão, ou nos seus pulmões. Enfim, você entendeu? Entrou nele, entrou nele, fiquei estranho. Mas enfim, e aí o sangue escorreu pelo canto da boca e pingou em cima do glacê da torta, misturando o vermelho do sangue com o vermelho do morango. E aí ele caiu em cima da torta. Professor, é verdade isso? É lógico que eu imagino aqui uma cena de cinema, né, cara? Mas que ele morreu com os tiros nas costas enquanto ele comia na confeitaria, isso ele morreu, isso é fato. Professor, mas quem que matou ele? Foram os paulistas, professor? Não, mas isso é o que o Vargas vai contar. Quem matou ele foi o João Dantas. O João Dantas era um político também lá da Paraíba, de oposição ao João Pessoa. Os dois Joões, né? Um João matou o outro. Enfim, e o João Pessoa tinha divulgado antes da eleição local cartas do João Dantas para o amor da vida dele, que era a Anaíde Beiriz, uma professora, cara, primária. E acredite, na época, o Brasil era um país escroto, cara. Ainda bem que era só no passado que o Brasil era escroto. As professoras não podiam namorar, não podiam ter relacionamentos. Se elas quisessem ter um relacionamento, elas tinham que abandonar a profissão de professora primária, porque ela tinha que ser esposa e não professora. Né? Então, você pode procurar no Google aí, você acha. Os contratos de trabalho das professoras, cara, vinham com essa cláusula. Elas não podiam se relacionar, nem casar, nem nada do tipo. E aí o João Pessoa, para ferrar o João Dantas, queimou a imagem dele mostrando cartas no jornal, que era da família do João Pessoa, do Epitácio Pessoa e tal. Cartas que mostravam o João Dantas e a Anaíde Beiriz se deleitando no amor entre os dois, falando umas putaria muito grande, tipo beijar o ombro. E aí, na época, isso foi uma grande bagunça na Paraíba, pessoal horrorizado com as cartas de amor, que quase todo mundo mandava, né? Mas, enfim, pessoal horrorizado com aquilo. E aí o João Dantas ficou muito puto da cara com o João Pessoa e jurou que mataria-o. E matou.
Professor, mas e aí? Aí o João Dantas foi preso e depois ele morreu na cadeia, inclusive, né? Meio que mataram ele. Meio que mataram ele, não, né? Mataram ele. E, professor, e a Enaide Beris? Cometeu suicídio, cara. Não aguentou a pressão. Cometeu suicídio. Então, uma história que só tem tristeza, cara. Ha. Mas a história política não quer saber de tristeza. Vargas e o pessoal mais aqui para o sul olhou para isso e falou: pô, tá aí a nossa chance. Nesse mar de sangue do Nordeste, é a nossa chance. Vamos culpar os paulistas. Vamos falar que foi um crime político. E político ele até foi, mas não da questão da eleição do Getúlio Vargas. Vamos falar que foi por causa da eleição que mataram a João Pessoa e vamos começar um golpe e vamos tirar os paulistas do poder. Tamo junto, militares. Aí os militares falaram: vamos aí, é nóis. E aí, nisso, os jovens tenentes começaram a rebelar-se nos quartéis a partir do dia 3 de outubro de 1930, um pouquinho antes da posse, que era 15 de novembro, a posse esperada lá do Júlio Prestes, e ali saíram às ruas. E Vargas e os militares do Rio Grande do Sul saíram em marcha do Rio Grande do Sul, tomaram o governo de Santa Catarina de assalto. Aqui no Paraná, o governo já estava tomado. O Mário Tourinho e outros militares já haviam deposto o Afonso Camargo, que era o governador aqui do estado na época. E o Vargas, como eu te contei, chegou aqui em Curitiba e ficou aqui alojado, esperando pela batalha que rolaria na divisa entre Paraná e Santa Catarina. A batalha que não aconteceu. A batalha de Tararé não aconteceu, cara. Eles ficaram esperando e teria essa batalha, só que não precisou. Porque enquanto essas tropas aqui, vindos do sul, estavam tomando aqui, iam passar por São Paulo quer ser o polo de oposição ao Vargas, evidentemente, né? Washington Luiz, Júlio Prestes, eram os caras de lá. Mas não precisou, porque de Minas Gerais, do Espírito Santo, uma outra galera tomou o Rio de Janeiro e conseguiu depor à força o Washington Luiz e impedir a posse do Júlio Prestes. Isso já no dia 24 de outubro, sem o Vargas estar lá. Isso, Tasso Fragoso, Mena Barreto, Isaías de Noronha, uma galera que tomou a força lá. E, inclusive, até o arcebispo do Brasil teve que falar para o Washington Luiz largar o osso, porque o Washington Luiz não queria sair, ele só queria sair morto do Palácio do Catete. Aí, antes que matassem ele, que o negócio fosse mais longe, o arcebispo convenceu ele a largar. Ele saiu para a porta dos fundos e a galera entrou pela porta da frente e estava tomado o quartel. Professor, teve morte nesse golpe? Claro que teve morte, cara, teve morte. Teve saque no Rio de Janeiro, teve desordem pública no Rio de Janeiro, teve uma onda de criminalidade, foi um caos generalizado até a ordem ser reestabelecida. Como teve caos, teve desordem, teve medo, teve pânico, teve morte, não foi só um golpe, né? Foi um pouquinho mais que um golpe. Isso foi uma revolução. E sem falar que o resultado foi mudança. Porque para ser uma revolução de verdade, o que vem depois tem que ser muito diferente do que tinha antes. E foi. Foi porque uma série de coisas que o Brasil até então não tinha, agora o Brasil vai passar a ter. O modelo político vai ser completamente diferente. Por isso que é correto falar que 1930 foi uma revolução, além de um golpe. Porque toda revolução tem um golpe de Estado, mas nem todo golpe de Estado é revolução. Enfim, você entendeu. Então é isso aí. E aí o Vargas chega no Rio de Janeiro, né? Toma posse provisoriamente, presidente provisório, sem ter sido eleito a partir da Revolução de 30, rasga a Constituição de 1891 e passa a nutrir a ideia de que em breve ele faria outra Constituição. Fechou o Congresso, mudou os ministros, mudou tudo no governo e, inclusive, todos os governadores do estado que não eram aliados de Vargas foram depostos. E no Norte e Nordeste, por exemplo, um aliado do Vargas, o Juarez Távora, ele virou governador de um monte de estado lá, cara, um monte. Inclusive chamavam ele de vice-rei do Norte, de tantos estados que ele governava ao mesmo tempo. Pô, professor, o que mudou? Cara, o Vargas já começou a fazer umas mudanças significativas, cara. Criou o Ministério do Trabalho para fiscalizar as leis trabalhistas, garantindo o apoio dos trabalhadores. Ali ele começa a criar uma imagem de pai dos pobres, né? O cara que se preocupa com os trabalhadores, e era verdade, ele se preocupava mesmo, até porque era uma base para ele. E o Ministério do Trabalho cria a lei do salário mínimo, que estabelece um valor mínimo para ser pago para os trabalhadores do Brasil. A galera amou isso aí com Vargas, né? Criou com o Capanema, né, que era um dos principais ministros, o Ministério da Educação e Saúde, né? Porque era uma coisa só. Mas é a primeira vez que a gente está falando de um governo que tem Ministério do Trabalho e que tem Ministério da Educação e Saúde. Antes não tinha, cara, não tinha. Agora passou a ter, cara, passou a ter. Então o Vargas já começa mudando.
E para não jogar o café fora, porque ele não podia ficar sem o dinheiro dos paulistas nesse caso, né? Ele criou o Conselho Nacional do Café, um órgão federal para controlar a produção e a venda desse produto. Então ele tenta, né, logicamente, se reconciliar com os paulistas ao longo do tempo, porque ele precisava disso, né, cara? Enfim. Professor, o que mais que ele fez, professor? Passou 1 ano, passou 2 anos, e um monte de coisa não tinha sido resolvido, cara. Tinha sido criado, por exemplo, em 32, um código eleitoral, que já é alguma coisa, né? Para acabar com aquelas eleições fraudadas lá, cria-se no Brasil algo que, inclusive, os Estados Unidos não têm, né? E olha que falta que faz isso lá. O Tribunal Superior Eleitoral. Não vamos deixar o próprio governo contar os votos. Vamos criar um órgão à parte para contar os votos, organizar as eleições e fazer as coisas serem justas. Então, isso foi mega importante e está aí até hoje. Outra coisa que veio com o Código Eleitoral de 32 é o voto feminino. É a primeira vez que se autoriza as mulheres a votarem no Brasil. Aê, porra! Muito bom isso, né, cara? E veio do Vargas também. Então, veja que é um governo de mudanças significativas. Professor, mas e uma Constituição? Pois é, essa não tinha vindo ainda. E quando chegou em 32, cara, não tinha nem constituinte. Não tinha nenhum órgão, cara, criando uma Constituição. Vargas safado. Tava governando por decreto e não tinha legislativo, cara. Tanto que vários paulistas que sonhavam que, com uma eleição, eles poderiam voltar ao poder, foram às ruas, inclusive muitos jovens estudantes lá do Largo de São Francisco, que é a faculdade de Direito da USP, né? Hoje, na época não tinha USP. E no dia 23 de maio eles foram protestar e tal, e acabou que as tropas fiéis ao Vargas entraram em conflito com os manifestantes e 4 paulistas jovens morreram, cara. E aquilo ali meio que motivou os paulistas, cara, a criar uma nova onda de protestos muito maior e pegar em armas, para fazer uma revolução constitucionalista, para, entre outras pautas, fazer uma Constituição. E se não tivesse Constituição, alguns sonhavam até em separar São Paulo. Lógico que isso era muito ousado, né? São Paulo podia ser muito importante, e é até hoje, mas não tinha força para separar do Brasil, né? O Brasil era muito maior. Teve guerra. Então, em 32, teve essa guerra entre Brasil versus São Paulo. Muitos paulistas doaram ouro para comprar armas. Vários figueiros de São Paulo se alistaram para o exército. Inclusive, o primeiro craque da história do futebol brasileiro, Arthur Friedreich, que apesar do nome alemão, era mulato e era brasileiro. Foi o primeiro grande nome da nossa seleção. Ele lutou pelos paulistas na guerra, quase morreu, mas não morreu, e depois da guerra voltou a meter gol ainda. Então o cara era foda. Mas enfim, os paulistas perderam. Perderam, né, cara? Era muito improvável uma vitória, perderam. Mas uma coisa eles ganharam. Eles pressionaram o governo a ponto do Vargas proclamar uma constituinte e dar início a um processo constitucional que levaria mais 2 anos para ficar pronto, cara. Aí só em 34 é que Vargas assina a Constituição que seus subordinados haviam escrito. Uma Constituição inspirada na Constituição Alemã da República de Weimar, aquela que vai dar depois origem à Segunda Guerra Mundial, um monte de treta, nazismo e tal. A Constituição tinha umas características interessantes, cara. Nacionalização das riquezas do subsolo, tudo que estava de minério no subsolo, petróleo e tal, era do governo. Quedas d'água também eram todas do governo, porque elas podiam gerar energia. Cria-se justiça do trabalho, proíbe trabalho infantil, apesar de que isso vai continuar acontecendo no Brasil por muito tempo. Jornada de trabalho de apenas 8 horas. 8 horas, no plural, Augusto. Folga, o famoso descanso semanal remunerado, uma vez era obrigatório ter, cara. Passou a ser proibido demitir o funcionário sem justa causa. Se for para demitir sem justa causa, tem que pagar uma indenização para o funcionário, como é até hoje, salvo pequenas exceções da regra, cara. Então, isso é Vargas. Além disso, mulheres grávidas que têm trabalho passam a receber auxílios do governo e você passa a botar na Constituição a lei do salário mínimo, cara. Então, um monte de avanço trabalhista, cara. Por isso que Vargas, entre outras coisas, é um pai do trabalhismo no Brasil, né? Ele que dá início a essa linha de pensamento dentro do nosso país. Pô, professor, e as eleições? Pois seriam eleições presidenciais a cada 4 anos, segundo essa Constituição, com voto direto da população e livre. E os partidos poderiam ser quaisquer,
desde que eles fossem nacionais. Estava proibido os partidos de Estado, tipo Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro. Isso estava proibido. Agora o resto estava liberado. E aí vários partidos poderiam surgir desde que fossem de âmbito nacional. Mas Vargas não era burro. A primeira eleição não seria direta. Só a primeira dessa Constituição seria indireta. E quem ia votar seriam os próprios membros da Constituinte. Membros que, em geral, foram indicados pelo Vargas. E aí, dia 17 de julho de 34, teve uma eleição indireta, com os auxiliares do Vargas, em geral, votando no Vargas! Aê! Então, Vargas foi eleito presidente do Brasil indiretamente em 34 e governaria de 34 até 38, mas não vai isso que vai acontecer. Aí, de 34, entre aspas, até 38, seria a fase do governo constitucional. Mas não vai ser até 38, vai ser até 37, cara. Vai ter uma cagada no meio do caminho. Então, de 34 a 37 é o período constitucional do Vargas. E se a gente for parar para analisar, de 30 até 45, que é quando o Vargas realmente vai sair do poder, é o período da história do Brasil que a gente costuma chamar de Era Vargas, né? Porque são 15 anos de Vargas no poder aqui no nosso país. Então, a República tem lá, dentro da República Velha, a República da Espada, com o Deodoro e com o Floriano, e o Café com Leite. E aí agora, dentro da Era Vargas, a gente tem o governo provisório, de 30 a 34, o governo constitucional, de 34 a 37, e vamos ter o Estado Novo, de 37 a 45, que é assunto para outra aula. Mas, enfim, de 34 a 37, Vargas governaria, então, em tese, dentro dessa Constituição, né, cara? Só que aí tinham problemas sociais, né, cara? Um deles eram os próprios trabalhadores urbanos. Vargas tinha feito um monte de melhoria para eles, mas uma série de coisas ainda cabia fiscalização e outras coisas os trabalhadores passam a querer ainda mais, né? Porque, pô, legal, temos folga, temos o descanso semanal remunerado, temos salário mínimo, mas, pô, as condições de trabalho aqui na fábrica são horríveis e tal. Enfim, greves continuaram existindo. E agora não era o Vargas que determinava o que fazer, né? Tinha um Congresso Nacional, voltou a ter um Congresso, um Legislativo, tinha um Judiciário. Então, aquele período provisório do Vargas era muito mais cômodo para ele governar do que no Constitucional, né? Porque ele fazia o que ele queria. Agora ele tem que seguir a Constituição. Isso é um ponto, cara. E ali começa a gerar um descontentamento de uma parte da população. Outro ponto é os tenentes. Alguns tenentes receberam cargos, outros não. Alguns passaram, inclusive, a começar a ficar contra o Vargas por achar que ele podia ser mais ousado em alguns pontos, outros não. E começou a ter um descontentamento. Outro ponto são as oligarquias que muito tempo haviam governado o Brasil e que agora estavam anistiadas desse poder por causa de São Paulo. Ou a própria Minas Gerais, que achava que ia ser muito mais importante, não estava sendo. Ou então oligarquias de estados distantes que acharam, pô, agora eu vou poder participar, e não estavam participando. Então tinha muita gente insatisfeita com esse governo nesse momento da história. Mas tem os partidos também que surgiram, né? Os partidos políticos. Em 32, cara, surgiu a AIB, e aí em 34 ela passou a ser oficializada, que é a Ação Integralista Brasileira. Um partido de extrema-direita, de cunho nacionalista, antissemita e antiliberal, cara. Direita antiliberal existe, cara. É o que na Alemanha nazista virou o nazismo, evidentemente, né? É o fascismo italiano. E no Brasil surgiu a AIB, a versão tropical dessa direita meio fascista, assim, aqui no Brasil. Os caras tinham o Sigma como bandeira, andavam uniformizados, umas roupinhas verdes, braçadeira da AIB aqui. O líder Plínio Salgado tinha um bigodinho, fazia discursos inflamados, falando de Deus, pátria e família. E, de certa forma, lembrava muito o que acontecia lá na Europa, né? Tem algumas pessoas que dizem que não era igual ao nazismo. Igual não era, eu nunca disse que era igual. Eu disse que tem similaridades, e várias similaridades. Mas não é igual, primeiro, porque nunca chegou no poder, né? Enfim. E aí tem uma série de nomes famosos que faziam parte disso, como Plínio Salgado, que vai ser um político importante daqui para frente, Miguel Reale, que vai ser um grande jurista aqui do Brasil, muito famoso aí no mundo do direito,
Tem, inclusive, os descendentes do Miguel Reale, que, inclusive, alguns chamam-se Miguel Reale também, né? Miguel Reale Filho e tal. Mas, enfim. E o Gustavo Barroso, que é um outro nome que vai ser muito famoso na história do Brasil. Eles já estavam participando desse grupo, né, cara? E eles faziam desfiles pelas cidades. Inclusive, Curitiba foi muito forte no integralismo, cara. Então, é marcante. Tem fotos deles aqui, né? E era a extrema-direita dentro daquele novo sistema político. A esquerda... a ideia é extrema-direita, foi isso que eu falei, né? Se eu falei errado, me desculpe, mas eu acho que eu falei extrema-direita. Acho que foi certo. A esquerda, por sua vez, estava uma baderna. Tinha a ANL, Aliança Nacional Libertadora. No fundo, a Aliança Nacional Libertadora era o partido, cara. Era o partido cata-tudo da esquerda. Não gosta do Vargas e tá à esquerda na política, a ANL. Ali tinha comunista, tinha socialista, tinha trabalhistas radicais, tinha uma centro-esquerda ali, tinha até algumas camadas mais burguesas, mas em geral era um partido urbano de classes médias e classes baixas, mas era um grande lençol de retalhos. Aí catava tudo. Não gosto do Vargas, tá à esquerda, a ANL. E aí, cara, acontece que sonhava-se, né, cara, que tivesse uma eleição em breve, né? E aí começou a crescer muito a ANL. Porque como ela catava tudo, ela era muito grande, né, cara? A ANL, cara, ela vai chegar a ter mais de centenas de milhares de filiados. A ANL, cara, seria um partido grande hoje, com o número de filiados lá da década de 30. E aí acabou que a ANL começava a rivalizar com a AIB. A tendência era esses dois partidos rivalizarem, integralistas e Aliança Libertadora, e entrar em choque. E como ambos andavam pelas ruas, desfilavam e marchavam da sua maneira, muitas vezes esses combates urbanos aconteceram, tipo torcida organizada brigando, cara. E ali acabou que houve uma certa radicalização ideológica de ambos, que foi bastante forte e bastante significativa, cara. Isso é bem curioso. Enquanto tudo isso estava acontecendo, tinha um outro personagem na história do Brasil que estava meio afastado, mas que vai ser importante agora, cara. Cara. Olha só, cara. Luiz Carlos Prestes, lembra dele? Da coluna Prestes. Pois é, foi para a Bolívia, depois da coluna Prestes, passou na Argentina, e no Uruguai ele conheceu o comunismo, se apaixonou pelo comunismo, virou comunista. E, inclusive, era tão comunista que ele foi convidado pela União Soviética para estudar na Rússia. Aprendeu russo lá em Moscou, fez universidade lá. E ele sonhava, cara, que ele poderia trazer o comunismo para o Brasil, implementar o comunismo no Brasil. E ele tinha alguns contatos aqui no Brasil que faziam parte da ANL, Aliança Nacional Libertadora, que era mais à esquerda. Pois bem, a Aliança Nacional Libertadora falou para ele que estava na hora, que era possível sim fazer o comunismo no Brasil. Por quê? Porque eram milhares de filiados em todas as áreas do Brasil, em vários grupos militares, camadas médias, burguesia, intelectuais. Isso era verdade. Para a ANL, porra, não para o comunismo. Porque nem todo mundo da ANL era comunista. Mas os contatos dele passaram a ideia de que era todo mundo comunista. E aí ele passou a mensurar na União Soviética que era possível fazer um golpe aqui no Brasil, derrubar o Vargas e implementar o comunismo. E aí os soviéticos enviaram ele para cá numa missão especial, quase que um agente secreto, porque ele não podia entrar no Brasil, né? Porque ele ainda não tinha sido julgado aqui pela coluna Prestes, ele ia ser preso. E aí ele vem como um outro nome, com um passaporte falso e com uma história de vida falsa. E a ideia era para ele até uma esposa falsa, que acabou não sendo tão falsa assim, a Olga Benário, que era uma alemã de ascendência judia, mas que trabalhava no serviço secreto da União Soviética. E aí eles viajaram à Europa, cara, para ir carimbando o passaporte falso, fazendo parecer verdadeiro, como se eles estivessem numa grande lua de mel. Tudo pago, cara, tudo pago pelos comunistas. Então imagina que coisa bonita, você, homem, e no caso dele, heterossexual, uma mulher, também heterossexual, numa grande viagem romântica interminável pela Europa com tudo pago. Pô, a chance desses dois acabarem fazendo uns negocinhos diferentes é grande, né, cara? E acho que eles se divertiram bastante nessa viagem.
Porque, inclusive, ela não sabia quando ela chegou no Brasil, mas ela engravidou nessa viagem. Aí ela acabou descobrindo essa história. Enfim, eles tiveram uma filha, né, cara? Mas eu já falo mais dessa menina aí. O fato é que eles chegaram no Brasil em 35 e eles encontraram seus amigos lá em Natal, Rio Grande do Norte e tal, e acharam que dava de fato para começar um golpe de Estado ali. E aí, em 35, rolou aquilo que a gente chama na historiografia de intentona comunista, cara. Mas foi uma revolta que eles acharam que ia ser grande e foi tipo um estalinho daqueles de festa junina. Não fez nem cócegas no governo. Foi meia dúzia de pessoas que se levantou rapidamente, eles foram presos e tal. E já no início de 36, cara, a maior parte estava sendo preso, julgado e estava largado em prisões comuns, inclusive o Luiz Carlos Prestes. Vai ficar preso até 45 por conta dessa tentativa de derrubada do governo, né? Professor, e a Olga Benário? Pois é, essa aí se ferrou. Ela foi deportada para o país natal dela, que era a Alemanha. Só que a Alemanha, na época, era a Alemanha nazista e ela era judia, né, cara? Judia e comunista, né? Então, para a Alemanha nazista, era um problema ao quadrado. E ela vai acabar sendo morta pelos nazistas em um campo de concentração. Agora, como ela chegou lá grávida, olha que história maluca, cara. O bebê que nasceu, que era uma menina, a Anitta Leocádia Prestes, essa menininha sobreviveu. A Cruz Vermelha Internacional conseguiu tirar ela da Alemanha nazista e os familiares do Prestes ficaram com ela, não poderiam ficar com ela aqui no Brasil, né? Porque aqui no Brasil elas também seriam presas e tal. E aí foram criar a menina no México. E aí só quando a Era Vargas acabou, ela pôde voltar para o Brasil e cresceu aqui no Brasil depois. E hoje ela está bem velhinha, mas ela está viva e é professora de História, cara, na Universidade Federal Fluminense, cara. Inclusive ela escreveu uma biografia sobre o pai dela, uma biografia sobre a mãe dela. A do pai dela está aqui, inclusive, em algum lugar, cara. Este livro aqui, ó. Olha só que beleza. Esse livro aqui que narra a vida do pai dela, em todos os momentos da vida dela, é escrito pela filha deles, cara. Que é essa menina que nasceu num campo de concentração na Alemanha nazista, cara. Pena que não tem uma foto dela aqui, cara. Só tem foto do pai dela. Mas, enfim, é um livro muito bom, cara, sobre o pai dela, né? É uma biografia, né? E é interessante, é uma biografia escrita pela filha, né? Enfim. O que importa é que o pai dela estava preso, a mãe morta e ela nasceu. Agora, essa fagulhazinha foi a única tentativa de golpe comunista na história do Brasil. A única. Foi a única vez, cara, que teve um levante comunista no Brasil. Depois disso aqui, nunca mais. Eu estou falando de 1935. Isso está para fazer 100 anos, cara, daqui 15. Temos 85 anos da única tentativa real de um golpe comunista no Brasil. E foi um fracasso total. Foi muito pequeno. A partir dali, Vargas criou a Comissão Nacional de Repressão ao Comunismo, que o único objetivo era caçar os comunistas e sufocar essa suposta ameaça comunista que poderia voltar a acontecer. Enquanto isso, o Vargas estava com problemas para governar e com problemas se debatendo ali com relação à Constituição que ele mesmo havia aprovado. Aí ele resolveu, naquele clima anos 30, de estados fortes, nazismo, fascismo, o comunismo na União Soviética, o franquismo na Espanha, em Portugal também virando uma ditadura nesse momento, enfim, um monte de estados fortes por aí. Pô, e se eu mudar as regras do jogo? É um militar varguista, ou Olímpio Mourão Filho, que inclusive foi da AIB antes de fazer isso aqui. Ele cria um documento falso, cara. Cara, um documento falso, chamado Plano Cohen, ou Cohen, depende de como você preferir. Que seria um novo golpe comunista em curso no Brasil. Só que era um plano falso, cara. Não era verdade. Isso não estava acontecendo. E até porque os comunistas estavam todos presos nesse momento, né, cara? E aí aquilo ali foi espalhado por querer na mídia para criar um fato novo. Criar um fato novo, cara. Isso em 1937. E assustar a população. E aí, enquanto esse fato se espalhava, começou a se jogar um monte de fake news, assim, né, coisa que sempre existiu, falando dos horrores do comunismo. E quando eu falo fake news, eu falo de coisas bizarras mesmo. Tipo, na União Soviética os caras comem fetos humanos. No comunismo, se você tiver 2 bananas, o governo vai te roubar uma. Umas coisas que não eram verdade sobre a União Soviética. Então, um monte de coisa bizarra que eles poderiam usar que eram verdades. Mas essas não eram. O governo roubar a sua banana se eu tiver 2 não acontecia. Até porque não tem muitas bananas na Rússia, né? Mas, enfim, um monte de fake news
que assustou o povo, mas no fundo isso era preparar o solo para o Vargas dar um golpe de Estado no próprio governo constitucional dele. E aí, no dia 30 de setembro de 37, Vargas se fecha com os militares e manda fechar o Congresso Nacional à noite e durante um programa de rádio, porque o rádio era o grande meio de comunicação dos anos 30, né, cara? E ele manda anunciar em horário nobre. Sim, porque no rádio, até hoje no Brasil, né, tem a Voz do Brasil. Na época chamava-se A Hora do Brasil, e esse programa nacional de rádio foi criado pelo Vargas, né, para ele ter um horário para falar com o povo pelo rádio. E um horário, cara, que é das 7 às 8 da noite no original, hoje dá para variar, né? Mas é o horário que o povo chegava em casa do trabalho, ligava o rádio e escutava o presidente falando. Daí depois ia escutar rádio, novela, futebol, jornal e tal. Mas primeiro o presidente falava. E ele usou esse programa na época para falar que a partir daquele dia a Constituição ia mudar e estaria começando no Brasil um Estado novo. Ele copiou esse nome de outros países que também viraram ditaduras. Mas no fundo, ele estava falando de forma amistosa para o povo que ele estava começando uma ditadura no país. Só que é interessante que ele começou uma ditadura e como os comunistas estavam presos e tal, não tinha muita gente para gritar contra, né? Pô, professor, mas e a ANL? Pois é, a ANL tinha mandado fechar. Ele mandou fechar a ANL. Professor, mas e a AIB? Pois é, a AIB ele não fechou nessa hora, mas logo que começar o Estado Novo, ele vai mandar fechar. Vai trair a AIB, inclusive. Porque a AIB apoiou o Estado Novo naquele momento. Achando que era bom, né? Porque vocês eram um grupo de extrema-direita meio fascista, ter um golpe de Estado de direita para criar um Estado forte é o que eles queriam. Mas depois eles vão se ferrar também, né, cara? Ou seja, Vargas eliminou a oposição à esquerda e vai eliminar a oposição à direita e vai ficar só ele na política brasileira por mais muito tempo. Mas o Estado Novo não é assunto para a aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida, curiosidade, vontade de falar, me questione na próxima aula ou me manda um e-mail, me chama no WhatsApp, sei lá. Entre em contato comigo para tirar sua dúvida. Mas hoje paramos por aqui. Próxima aula é a aula 21, que é a parte mais famosa da Era Vargas, que é o Estado Novo. Mas hoje chega. Satisfação inenarrável, digam tchau para mim, quer dizer, isso não faz sentido. Bota tchau lá no comentário. E é isso aí. Até mais. Falou. Tchauzinho. Au revoir. Goodbye. É nóis. E viva o Paraná Clube, como sempre.